Olá, saudações a você, querido inscrito e ouvinte, que está a prestigiar o meu trabalho. Na audição de hoje um conto de Machado de Assis, nomeado Singular Ocorrência. Publicado no ano de 1884. Por gentileza, se o meu trabalho lhe trouxe agrado, deixe seu like e se inscreva no canal. Caso obteve uma experiência de desagrado, deixe nos comentários, pois a vossa avaliação será considerada e aplicada. Desde já, agradeço pela preferência e desejo-lhe uma excelente audição. Singular ocorrência. Há ocorrências bem singulares. Está vendo aquela dama que vai entrando na Igreja da Cruz? Parou agora no adro para dar uma esmola. De preto? Justamente, lá vai entrando, ou entrou. Não ponha mais na carta. Esse olhar está dizendo que a dama é uma sua recordação de outro tempo, e não há de ser de muito tempo, a julgar pelo corpo, vê a moça de Truz. Deve ter 46 anos. Ah! Conservada. Vamos lá, ou deixe de olhar para o chão, e conte-me tudo. Está viúva, naturalmente? Não. Bem, o marido ainda vive. É velho? Não é casada. Solteira? Assim, assim. Deve chamar-se hoje Dona Maria de Tal. Em 1860 florescia com o nome familiar de Marocas. Não era costureira, nem proprietária, nem mestra de meninas, vá excluindo as profissões e lá chegará. Morava na Rua do Sacramento. Já então era esbelta, e, seguramente, mais linda do que hoje, modos sérios, linguagem limpa. Na rua, com o vestido afogado, escorrido, sem espavento, arrastava muitos, ainda assim. Por exemplo, ao senhor. Não, mas ao Andrade, um amigo meu, de 26 anos, meio advogado, meio político, nascido nas Alagoas, e casado na Bahia, donde viera em 1859. Era bonita a mulher dele, afetuosa, meiga e resignada. Quando os conheci, tinham uma filhinha de 2 anos. Apesar disso, há Marocas. É verdade, dominou. Olhe, se não tem pressa, conto-lhe uma coisa interessante. Diga. A primeira vez que ele a encontrou, foi à porta da loja Paula Brito, no Rocio. Estava ali, viu à distância uma mulher bonita, e esperou, já alvoroçado, porque ele tinha em alto grau a paixão das mulheres. Marocas vinha andando, parando e olhando como quem procura alguma casa. Defronte da loja deteve-se um instante e depois, envergonhada e a medo, estendeu um pedacinho de papel ao Andrade, e perguntou-lhe onde ficava o número ali escrito. Andrade disse-lhe que do outro lado do Rocio, e ensinou-lhe a altura provável da casa. Ela cortejou com muita graça, ele ficou sem saber o que pensasse da pergunta. Como eu estou? Nada mais simples, Marocas não sabia ler. Ele não chegou a suspeitá-lo. Viu-a atravessar o Rocio, que ainda não tinha estátua nem jardim, e ir à casa que buscava, ainda assim perguntando em outras. De noite foi ao ginásio, ou dava-se a Dama das Camélias, Marocas estava lá, e, no último ato, chorou como uma criança. Não lhe digo nada, ou no fim de 15 dias amavam-se loucamente. Marocas despediu todos os seus namorados, e creio que não perdeu pouco, tinha alguns capitalistas bem bons. Ficou só, sozinha, vivendo para o Andrade, não querendo outra afeição, não cogitando de nenhum outro interesse. Como a Dama das Camélias. Justo.
Andrade ensinou-lhe a ler. Estou mestre escola, disse-me ele um dia, e foi então que me contou a anedota do Rocio. Marocas aprendeu depressa. Compreende-se, o vexame de não saber, o desejo de conhecer os romances em que ele lhe falava, e finalmente o gosto de obedecer a um desejo dele, de lhe ser agradável. Não me encobriu nada, contou-me tudo com um riso de gratidão nos olhos, que o senhor não imagina. Eu tinha confiança de ambos. Jantávamos às vezes os três juntos, e não sei por que negá-lo, algumas vezes os quatro. Não cuide que eram jantares de gente pândega ou alegres, mas honestos. Marocas gostava da linguagem afogada, como os vestidos. Pouco a pouco estabeleceu-se intimidade entre nós, ela interrogava-me acerca da vida do Andrade, da mulher, da filha, dos hábitos dele, se gostava deveras dela, ou se era um capricho, se tivera outros, se era capaz de esquecer, uma chuva de perguntas, e um receio de o perder, que mostravam a força e a sinceridade da afeição. Um dia, uma festa de São João, o Andrade acompanhou a família à Gávea, onde ia assistir a um jantar e um baile, ou 2 dias de ausência. Eu fui com eles. Marocas, ao despedir-se, recordou a comédia que ouvirá algumas semanas antes no ginásio. Janto com minha mãe, se disse-me que, não tendo família para passar a festa de São João, ia fazer como a Sofia Arnold da comédia, ia jantar com um retrato, mas não seria o da mãe, porque não tinha, e sim do Andrade. Este dito ia-lhe rendendo um beijo, o Andrade chegou a inclinar-se, ela, porém, vendo que eu estava ali, afastou-o delicadamente com a mão. Gosto desse gesto. Ele não gostou menos. Pegou-lhe na cabeça com ambas as mãos, e, paternalmente, pingou-lhe o beijo na testa. Seguimos para a Gávea. De caminho disse-me a respeito da Marocas as maiores finezas, contou-me as últimas frioleiras de ambos, falou-me do projeto a que tinha de comprar-lhe uma casa em algum arrabalde, logo que pudesse dispor de dinheiro, e, de passagem, elogiou a modéstia da moça, que não queria receber dele mais do que o estritamente necessário. Há mais do que isso, disse-lhe eu, e contei-lhe uma coisa que sabia, isto é, que cerca de 3 semanas antes, a Marocas empenhara algumas joias para pagar uma conta da costureira. Esta notícia abalou-o muito, ou não juro, mas creio que ficou com os olhos molhados. Em todo o caso, depois de cogitar algum tempo, disse-me que definitivamente ia arranjar-lhe uma casa e pô-la ao abrigo da miséria. Na Gávea ainda falamos da Marocas, até que as festas acabaram, e nós voltamos. O Andrade deixou a família em casa, na Lapa, e foi ao escritório aviar alguns papéis urgentes. Pouco depois do meio-dia apareceu-lhe um tal Leandro, ex-agente de certo advogado a pedir-lhe, como de costume, 2 ou 3 mil réis. Era um sujeito reles e vadio. Vivia a explorar os amigos do antigo patrão. Andrade deu-lhe 3 mil réis, e, como o visse excepcionalmente risonho, perguntou-lhe se tinha visto passarinho verde. O Leandro piscou os olhos e lambeu os beiços. O Andrade, que dava o cavaco por anedotas eróticas, perguntou-lhe se eram amores. Ele mastigou um pouco, e confessou que sim. Olhe, lá vem ela saindo, e não é ela? Ela mesma, ou afastemo-nos da esquina. Realmente, deve ter sido muito bonita. Tem um ar de duquesa. Não olhou para cá, ou não olha nunca para os lados. Vai subir pela rua do Ouvidor. Sim, senhor. Compreendo o Andrade. Vamos ao caso.
O Leandro confessou que tivera na véspera uma fortuna rara, ou antes única, uma coisa que ele nunca esperara achar, nem merecia mesmo, porque se conhecia e não passava de um pobre diabo. Mas enfim, os pobres também são filhos de Deus. Foi o caso que, na véspera, perto das 10 horas da noite, encontrara no Rossio uma dama vestida com simplicidade, vistosa de corpo, e muito embrulhada num xale grande. A dama vinha atrás dele, e mais depressa, ao passar rentezinha com ele, fitou-lhe muito os olhos, e foi andando devagar, como quem espera. O pobre diabo imaginou que era engano de pessoa, confessou ao Andrade que, apesar da roupa simples, viu logo que não era coisa para os seus beiços. Foi andando, a mulher, parada, fitou outra vez, mas com tal instância, que ele chegou a atrever-se um pouco, ela atreveu-se o resto. Ah! Um anjo! E que casa, que sala rica! Coisa papa fina! E depois o desinteresse. Olhe, acrescentou ele, para Vossa Senhoria é que era um bom arranjo. Andrade abanou a cabeça, ou não lhe cheirava o comborço. Mas o Leandro teimou, ou era na Rua do Sacramento, número tantos. Não me diga isso. Imagine como não ficou o Andrade. Ele mesmo não soube o que fez nem o que disse durante os primeiros minutos, nem o que pensou nem o que sentiu. Afinal teve força para perguntar se era verdade o que estava contando, mas o outro advertiu que não tinha nenhuma necessidade de inventar semelhante coisa, vendo, porém, o alvoroço do Andrade, pediu-lhe segredo, dizendo que ele, pela sua parte, era discreto. Parece que ia sair, o Andrade deteve-o e propôs-lhe um negócio, propôs-lhe ganhar 20.000 réis. Pronto. Dou-lhe 20.000 réis, se você for comigo à casa dessa moça e disser em presença dela que é ela mesma. Oh! Não defendo Andrade, a coisa não era bonita, mas a paixão, nesse caso, cega os melhores homens. Andrade era digno, generoso, sincero, mas o golpe fora tão profundo, e ele amava-a tanto que não recuou diante de uma tal vingança. O outro aceitou. Hesitou um pouco, estou que por medo, não por dignidade, ou mais 20.000 réis. Pôs uma condição, de não metê-lo em barulhos. Marocas estava na sala, quando Andrade entrou. Caminhou para a porta, na intenção de o abraçar, mas o Andrade advertiu-a, com o gesto, que trazia alguém. Depois, fitando-a muito, fez entrar o Leandro, o Marocas empalideceu. É esta senhora? Perguntou ele. Sim, senhor, murmurou o Leandro com voz sumida, porque há ações ainda mais ignóbeis do que o próprio homem que as comete. Andrade abriu a carteira com grande afetação, tirou uma nota de 20.000 réis e deu-lhe, e, com a mesma afetação, ordenou-lhe que se retirasse. O Leandro saiu. A cena que se seguiu, foi breve, mas dramática. Não a soube inteiramente, porque o próprio Andrade é que me contou tudo, e, naturalmente, estava tão atordoado, que muita coisa lhe escapou. Ela não confessou nada, mas estava fora de si, e, quando ele, depois de lhe dizer as coisas mais duras do mundo, atirou-se para a porta, ela arrojou-se-lhe aos pés, agarrou-lhe as mãos, lacrimosa, desesperada, ameaçando matar-se, e ficou atirada ao chão, no patamar da escada, ele desceu vertiginosamente e saiu. Na verdade, um sujeito reles, apanhado na rua, provavelmente eram hábitos dela. Não. Não. Ouça o resto. De noite seriam 8 horas, o Andrade veio à minha casa, e esperou por mim.
Já me tinha procurado 3 vezes. Fiquei estupefato, mas como duvidar, se ele tivera a precaução de levar a prova até a evidência? Não lhe conto o que ouvi, os planos de vingança, as exclamações, os nomes que lhe chamou, todo o estilo e todo o repertório dessas crises. Meu conselho foi que a deixasse, que, afinal, vivesse para a mulher e a filha, a mulher tão boa, tão meiga. Ele concordava, mas tornava ao furor. Do furor passou à dúvida, chegou a imaginar que a Marocas, com o fim de o experimentar, inventar o artifício e pagará ao Leandro para vir dizer-lhe aquilo, e a prova é que o Leandro, não querendo ele saber quem era, teimou e lhe disse a casa e o número. E agarrado a esta inverossimilhança, tentava fugir à realidade, ou mais a realidade vinha, a palidez de Marocas, a alegria sincera do Leandro, tudo o que lhe dizia que a aventura era certa. Creio até que ele arrependia-se de ter ido tão longe. Quanto a mim, cogitava na aventura, sem atinar com a explicação. Tão modesta. Maneiras tão acanhadas. Há uma frase de teatro que pode explicar a aventura, uma frase de Augier, creio eu, da nostalgia da lama. Acho que não, ou mais vá ouvindo. Às 10 horas apareceu-nos em casa uma criada de Marocas, uma preta forra, muito amiga da ama. Andava aflita em procura do Andrade, porque a Marocas, depois de chorar muito, trancada no quarto, saiu de casa sem jantar, e não voltará mais. Contive o Andrade, cujo primeiro gesto foi para sair logo. A preta pedia-nos por tudo que fossemos descobrir a ama. Não é costume dela sair? Perguntou o Andrade com sarcasmo. Mas a preta disse que não era costume. Está ouvindo? Bradou ele para mim. Era a esperança que de novo empolgara o coração do pobre diabo. E ontem? Disse eu. A preta respondeu que na véspera sim, mas não lhe perguntei mais nada, tive compaixão do Andrade, cuja aflição crescia, e cujo pundonor ia cedendo diante do perigo. Saímos em busca da Marocas, fomos a todas as casas em que era possível encontrá-la, fomos à polícia, mas a noite passou-se sem outro resultado. De manhã voltamos à polícia. O chefe ou um dos delegados, não me lembra, era amigo do Andrade, que lhe contou da aventura a parte conveniente, aliás a ligação do Andrade da Marocas era conhecida de todos os seus amigos. Pesquisou-se tudo, nenhum desastre se dera durante a noite, as barcas da Praia Grande não viram cair ao mar nenhum passageiro, as casas de armas não venderam nenhuma, as boticas nenhum veneno. A polícia pôs em campo todos os seus recursos, e nada. Não lhe digo o estado de aflição em que o pobre Andrade viveu durante essas longas horas, porque todo o dia se passou em pesquisas inúteis. Não era só a dor de a perder, era também o remorso, a dúvida, ao menos, da consciência, em presença de um possível desastre, que parecia justificar a moça. Ele perguntava-me, a cada passo, se não era natural fazer o que fez, no delírio da indignação, se eu não faria a mesma coisa. Mas depois tornava a afirmar a aventura, e provava-me que era verdadeira, com o mesmo ardor com que na véspera tentará provar que era falsa, o que ele queria era acomodar a realidade ao sentimento da ocasião. Mas, enfim, descobriram a Marocas? Estávamos comendo alguma coisa, em um hotel, eram perto de 8 horas, quando recebemos notícia de um vestígio, um cocheiro que levará na véspera uma senhora para o Jardim Botânico, onde ela entrou em uma hospedaria, e ficou. Nem acabamos o jantar, fomos no mesmo carro ao Jardim Botânico.
O dono da hospedaria confirmou a versão ou acrescentando que a pessoa se recolhera a um quarto, não comera nada desde que chegou na véspera, apenas pediu uma xícara de café, parecia profundamente abatida. Encaminhamo-nos para o quarto, o dono da hospedaria bateu à porta, ela respondeu com voz fraca, e abriu. O Andrade nem me deu tempo de preparar nada e empurrou-me, e caíram nos braços um do outro. Marocas chorou muito e perdeu os sentidos. Tudo se explicou. Coisa nenhuma. Nenhum deles tornou ao assunto, livres de um naufrágio, não quiseram saber nada da tempestade que os meteu a pique. A reconciliação fez-se depressa. O Andrade comprou-lhe, meses depois, uma casinha em Catumbi, a Marocas deu-lhe um filho, que morreu de 2 anos. Quando ele seguiu para o norte, em comissão do governo, a afeição era ainda a mesma, posto que os primeiros ardores não tivessem já a mesma intensidade. Não obstante, ela quis ir também, fui eu que a obriguei a ficar. O Andrade contava tornar ao fim de pouco tempo, mas, como lhe disse, morreu na província. A Marocas sentiu profundamente a morte, pôs luto, e considerou-se viúva. Sei que nos 3 primeiros anos, ouvia sempre uma missa no dia do aniversário. Há 10 anos perdi-a de vista. Que lhe parece tudo isto? Realmente, há ocorrências bem singulares, se o senhor não abusou da minha ingenuidade de rapaz para imaginar um romance. Não inventei nada, é a realidade pura. Pois, senhor, é curioso. No meio de uma paixão tão ardente, tão sincera. Eu ainda estou na minha, acho que foi a nostalgia da lama. Não, e nunca Marocas descera até aos Leandros. Então por que desceria naquela noite? Era um homem que ela supunha separado, por um abismo, de todas as suas relações pessoais, por daí a confiança. Mas o acaso, que é um Deus e um diabo ao mesmo tempo. Enfim, coisas. Fim. Esta foi a obra narrada deste vídeo. Uma vez mais, agradeço pela preferência. Caso lhe tenha agradado, curta, se inscreva e compartilhe. Se algo não lhe agradou, escreva nos comentários pois a sugestão será aplicada. Um grande abraço a você, querido inscrito e ouvinte. Até a próxima!